Olá, bom dia, um feliz despertar com Deus, a você, com a graça e a paz de Jesus. Hoje nosso estudo será em 2 Crônicas, capítulo 17, e o tema, o rei Josafá e sua fidelidade a Deus. Agora vamos entrar na história de um novo rei em Judá, um rei que agradou a Deus. Uma linda trajetória deste rei, filho do rei Asa. Hoje vamos começar a conhecer a história do rei Josafá, o quarto rei de Judá. O capítulo de hoje destaca o início do reinado dele e como ele buscou a Deus e obedeceu aos mandamentos de Deus, promovendo uma grande reforma e reavivamento em todas as cidades de Judá, levando o povo a servir a Deus e a fidelidade à lei do Senhor, eliminando toda idolatria em seu reino. Qual foi o resultado dessas atitudes? Deus o abençoou grandemente, trazendo paz e prosperidade ao reinado de Josafá. A ascensão de Josafá ao trono de Judá, conforme descrito aqui no capítulo 17 de 2 Crônicas, marca um novo capítulo na história do reino de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei após a morte de seu pai e imediatamente se destacou por sua determinação em seguir os caminhos do Senhor. Josafá e suas primeiras ações como rei de Judá foram marcadas por um forte compromisso com Deus e a busca pela pureza espiritual. Sua liderança proativa em fortalecer a defesa do reino e educar o povo nas leis de Deus estabeleceu as bases para um reinado que glorificaria ao Senhor. A história de Josafá nos ensina sobre a importância de liderar com fé e integridade, buscando sempre a orientação divina em todas as ações. Segundo Crônicas 17 mostra como a liderança centrada em Deus, a dedicação à sua palavra e a educação do povo resultam em bênçãos divinas, segurança e grandeza duradoura, conforme vamos ver em detalhes em nossa reflexão agora no capítulo 17. Essa é a nossa introdução e você está convidado a deixar o seu joinha, a compartilhar e a ser inscrito em nosso canal. Vamos aos comentários principais dos versículos dentro do contexto do capítulo 17. Então, o verso 1, seu filho Josafá. Os capítulos 17 a 20 tratam de Josafá e seu reinado. O relato desse reinado no livro de Reis é breve. O conteúdo aqui do capítulo 17 é exclusivo de Crônicas. Olha que interessante. O significado do nome Josafá quer dizer o Senhor é juiz. Com a insensata política de contratar ajuda da Síria contra Israel, conforme vimos no capítulo anterior, o pai de Josafá, Asa, deixara para o filho um legado de problemas. Logo que Josafá subiu ao trono, foi forçado a tomar medidas de defesa contra o vizinho do norte. Tudo isso aconteceu na primeira parte de seu reinado e, evidentemente, antes de ele fazer aliança com Acabe. Verso 3, ele andou. A metáfora bíblica para viveu. Ele não buscou os Baalins, em contraste com Acabe, o rei do norte, com quem Josafá acabou fazendo aliança mais tarde. Os primeiros caminhos aqui descritos significam tanto de Davi
Os primeiros anos, tanto de Davi quanto de Josafá, foram melhores do que os últimos de ambos. Asa demonstrou confiança em Deus e lealdade aos princípios da justiça, que não foram evidentes em seus últimos anos de reinado. O versículo 6 destaca que Josafá retirou os altares idólatras. Os Baalins eram exemplares locais de idolatria e havia se tornado comum. Josafá promoveu uma reforma. O verso 9 destaca que Josafá compreendeu que a prosperidade de seu país dependia da obediência aos mandamentos de Deus. Então ele fez tudo o que pôde para garantir a fidelidade à lei do Senhor. Ele estabeleceu também sacerdotes em todas as cidades, ou seja, para que o reavivamento, o despertamento espiritual acontecesse, ele então promoveu esta grande obra de espalhar pela nação os sacerdotes para que ensinassem a lei. Verso 10, não fizeram guerra, isso é, estava em harmonia com o plano de Deus. E verso 14, segundo suas famílias. Então aqui são os comentários. Agora, o livro Profetas e Reis acrescenta para nós algo interessante sobre este bom exemplo de Josafá. Até a sua chamada ao trono, com a idade de 35 anos, Josafá tivera perante si o exemplo do bom rei Asa, que em quase toda a crise fizera o que parecia reto ao Senhor. Durante um próspero reinado de 25 anos, Josafá procurou andar em todos os caminhos de seu pai e não se desviou deles. Em seus esforços para reinar sabiamente, Josafá procurou persuadir seus súditos a tomarem posição firme contra as práticas idólatras. Muitos dentre o povo em seu domínio sacrificavam e queimavam incenso nos altos. O rei não destruiu de vez esses santuários, mas desde o início procurou salvaguardar Judá dos pecados que caracterizavam o reino do norte sob o governo de Acabe, de quem fora contemporâneo durante muitos anos. Ou seja, a influência do vizinho era muito forte para a idolatria. Mas Josafá esforçou-se, para preservar a fidelidade a Deus. Josafá era pessoalmente leal a Deus. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou em seus mandamentos, destaca-nos este capítulo 17. E por causa de sua integridade, o Senhor era com ele e confirmou o reino em sua mão. Todo Judá deu presentes a Josafá e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. Com o passar do tempo e o prosseguimento das reformas, o rei tirou os altos e os bosques de Judá. Foi progressivo, portanto, a sua reforma. Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Assim, gradualmente, os habitantes de Judá ficaram libertos de muitos dos perigos que estavam ameaçando seriamente retardar seu desenvolvimento espiritual. Através do reino, o povo estava necessitado de instrução na lei de Deus. Na compreensão desta lei estava a sua segurança. Na conformação de sua vida aos seus requisitos, tornar-se-iam leais tanto a Deus como ao homem. Sabendo isto, Josafá tomou medidas para assegurar a seu povo integral instrução nas Santas Escrituras.
Os príncipes que tinham o encargo das diferentes partes do seu domínio foram orientados no sentido de disporem para o fiel ministério de sacerdotes e instrutores. Por real indicação, esses mestres, trabalhando sob a direta supervisão dos príncipes, rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. E como muitos procurassem compreender os reclamos de Deus e afastar-se do pecado, teve lugar um reavivamento. Olha só, a esta sábia provisão para as necessidades espirituais de seus súditos, Josafá deveu muito de sua prosperidade como governante. Na obediência à lei de Deus, há grande ganho. Na conformidade aos divinos requisitos, há um poder transformador, que leva paz e boa vontade entre os homens. Se os ensinos da palavra de Deus tivessem influência controladora na vida de todo homem e mulher, se a mente e o coração fossem postos sob seu poder moderador, os males que agora existem na vida nacional e social não teriam lugar. De cada lar emanaria uma influência que tornaria fortes homens e mulheres no discernimento espiritual e no poder moral. E assim nações e indivíduos seriam colocados em terreno vantajoso. Por muitos anos, Josafá viveu em paz, sem ser molestado pelas nações vizinhas, pois veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, conforme destaca o verso 10. Dos filisteus recebia tributo em dinheiro e presentes. Da Arábia, grandes rebanhos de ovelhas e cabras. Assim cresceu Josafá e se engrandeceu extremamente, edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Gente de guerra, varões valentes, em Jerusalém, estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes de todo Judá. Assim, abençoado abundantemente com riquezas e glória, estava ele capacitado a exercer poderosa influência em favor da verdade e da justiça. Página 192, fecha esse texto, destacando detalhes do reinado de Josafá. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, que lições este capítulo apresenta a mim e a você para hoje? Segundo Crônicas 17, nos oferece várias lições espirituais que são fundamentais para a vida de fé e a prática de liderança. A história do reinado de Josafá, suas reformas religiosas, sua busca pela fidelidade a Deus, nos ensinam princípios valiosos que podemos aplicar em nosso cotidiano. Uma das lições centrais é a importância da fidelidade a Deus. Josafá demonstrou um compromisso firme em restaurar a verdadeira adoração em Judá, removendo ídolos e promovendo pureza espiritual. Isso nos lembra que a fidelidade a Deus deve ser uma prioridade em nossas vidas, quando nos comprometemos a adorá-lo e a viver segundo os seus mandamentos, experimentamos suas bênçãos e proteção. Outra lição importante é a necessidade de confiar em Deus durante as adversidades. Josafá enfrentou desafios significativos também, mas sua fé em Deus foi fundamental para a segurança e a prosperidade de Judá. Isso nos ensina que em momentos de dificuldade devemos buscar a ajuda do Senhor e confiar em sua capacidade de nos salvar. A oração e a dependência do Senhor são essenciais para superar as dificuldades que encontramos em nossas vidas. Portanto, o povo de Deus do século XXI
só experimentará um novo avivamento e uma nova reforma espiritual apenas quando todos se voltarem à Bíblia e ao seu autor, como fez Josafá. Deus ao autor. Isso não porque não existam igrejas e membros de Deus na terra, mas porque atualmente o foco de muitos cristãos é expandir a igreja e não o reino de Deus. Querem crescimento quantitativo, ignorando o qualitativo. A maioria está ávida por sucesso e aprovação humana, sem se importar com a vontade divina. Consequentemente, há uma rotatividade de membros na igreja sem comprometimento. Muitos líderes não são cheios do Espírito Santo, mas cheios de espírito crítico, além de serem egoístas e orgulhosos. No geral, a igreja carece de avivamento espiritual e de radical reforma de vida. Isso se dará quando houver um retorno genuíno à palavra de Deus, aos seus princípios e a um relacionamento íntimo com seu autor. É preciso ter coragem para agir com ousadia em prol da palavra de Deus e não em conformação com a vontade humana. Entretanto, antes de ter coragem, Josafá buscou a Deus e guardou seus mandamentos. Só então foi abençoado com recursos para governar e Deus lhe confirmar o reino. Por conseguinte, Josafá encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos. Ou seja, foi progressivo. Você precisa de coragem para começar um reavivamento e reforma em sua vida? Busque a Deus, peça-lhe forças e habilidades e Ele te dará, assim como deu a Josafá. Que possamos, eu e você, aplicar essas lições que aprendemos neste capítulo em nossas vidas, buscando sempre glorificar a Deus em tudo o que fizermos e promovermos a verdadeira adoração em nosso coração, em nossa família e em nossa igreja. Vigiemos e oremos. Amém. Olha que capítulo realmente motivador a mim e a você. O pensamento do dia, dentro do contexto deste capítulo, deste estudo: busque a Deus de todo o seu coração e deseje a presença dele em sua vida diária. Então você conhecerá e experimentará a incrível glória de Deus. Assim como Josafá experimentou, né? Glória a Deus por sua palavra a nós enviada neste momento. Convido você para falarmos com Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Obrigado pelo despertar em Tua palavra cada manhã, cada momento. Queira, Senhor, abençoar a vida de cada um de nós. Queira, Senhor, promover em nós este mesmo propósito, este mesmo empenho que o rei Josafá desempenhou em sua vida, em seu reinado. Ajude-nos, Senhor, para buscarmos completamente a Ti, a Tua presença, os Teus ensinos e aplicá-las em nossas vidas. Precisamos da Sua ajuda, do Teu Espírito Santo para isso. Queira, Senhor, nos reavivar diariamente, constantemente, a cada momento. Dá-nos Tua companhia, Tua proteção e mais este dia em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham um ótimo dia e que a paz de Jesus esteja com você. Um grande abraço. Tchau, tchau.